Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Ajude o nosso canal. Cada like que você dá, o YouTube entende que o conteúdo é bom e ele apresenta para outras pessoas. Deus nos abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Na palavra de hoje, Deus quer falar com pessoas que passam por coisas que às vezes ela acha que está perdendo, acha que perdeu muita coisa, acha que está passando por injustiças e ela fica pensando, nossa, por que que eu decidi tomar esse caminho? Por que que muitas coisas são tão difíceis? E pensa que pela decisão que ela tomou de fazer as coisas certas e de carregar, às vezes as pessoas falam, nosso fardo é muito pesado. O que eu estou passando não é brincadeira. Por que que eu fui tomar essa decisão? De ficar nessa situação, de continuar nesse sofrimento? Às vezes, muitas pessoas tomam decisões assertivas pela fidelidade. Ela é fiel à sua família, ela é cumpridora dos seus deveres, mas às vezes ela fica sobrecarregada. Mas ela pensa, o que é que eu vou ganhar com isso? Aí muitas pessoas falam, larga isso não te pertence, essas coisas são difíceis demais, deixa pra lá. Muitas vezes hoje as famílias passam por problemas e por muita pouca coisa não há fidelidade. Não há fidelidade, às vezes na própria família, às vezes na parentela, às vezes nas amizades. E a fidelidade é fruto do Espírito Santo. A fidelidade faz parte do caráter de Deus. Então, quando uma pessoa ela é fiel, como diz na palavra de Deus, se você é fiel no pouco, se você está sendo fiel à sua vida, primeiro a Deus, você fala com Deus, você fala assim, Senhor, me dá o teu fruto, a fidelidade, Espírito Santo de Deus, me ensina a ser fiel, a cuidar bem de mim, primeiro buscar a Deus em primeiro lugar, você vai ver a grande bênção que isso traz para a sua vida no final. Porque muitos jovens e muitas pessoas que não conhecem o profundo da palavra de Deus, como diz na palavra de Deus, meu povo perece por causa por falta de conhecimento. Aí veja mesmo, às vezes uma pessoa ela é tão fiel a tudo que faz, à família dela, a ela mesma, principalmente a Deus, as coisas que está em volta, ela busca, porque é diário. Se você vê que as decisões que você está tomando, você está deixando pessoas passando por dificuldades, na maior dificuldade, e você larga aquela pessoa porque você está pensando só em você, isso não é fidelidade. Mas aquelas pessoas que falam assim, eu estou com você, eu ajudo você até o fim, não significa que você vai carregar o mundo nas costas, não é nada disso. Mas ser fiel àqueles que Deus colocou em suas mãos, em sua vida, em seu caminho. Como que você é fiel ou na primeira discordância você já larga e vai embora? Na primeira dificuldade você larga e vai embora? Claro que não. Você, filha amada de Deus Todo-Poderoso, você que é fiel, que está passando por dificuldade porque você sacrificou sua vida, porque você largou sonhos, projetos para servir a sua família e a outras pessoas. Olha, a palavra de hoje tem uma grande bênção lá no futuro para a sua vida. Você fala, já estou cansado disso, mas tem uma grande bênção. A palavra de Deus não volta para ele vazia. Eu vou falar sobre Ruth e sua sogra Noemi. Noemi tinha 2 filhos e um marido.
No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 3 em diante. Morreu Aimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha sem seus 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. E assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda cada uma de vocês. O Senhor que conceda cada uma de vocês encontre no seu lar segurança no lar do outro marido, Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E assim, Orfa foi embora, fez a escolha dela, e Ruth fez uma escolha muito difícil porque elas não tinham nada. O sustento delas era do marido, e depois Noemi estava sendo sustentada pelos filhos quando ficou viúva. E aquelas mulheres, elas ficaram totalmente desamparadas, porque naquela época eram os maridos que sustentavam e elas não tinham nada. Então, o que aconteceu? Ruth ficou com a parte mais difícil, muito mais difícil. Escutar o choro da sua sogra, sofrer junto com ela e sem nada, sem perspectiva nenhuma, sem dinheiro algum, sem ter alimento, sem ter onde morar. Imagine o sofrimento daquelas 2 mulheres. Mas ela foi muito fiel. E a fidelidade dela na escolha difícil, entre o sacrifício e a fidelidade, ela fez uma escolha muito sábia. A escolha difícil quando decidiu voltar à terra natal, optando em vez disso suportar, ver toda a amargura da viúva do seu lado. Imagina o choro, o desgosto de perder o marido, de perder os 2 filhos e ficar sem nada. Uma devastação dentro de pouco tempo. Noemi se viu sem nada.
mas aquela nora, ela foi para ela mais do que 7 filhos. Ela teve compaixão da sua sogra e eu acho que ela pensou assim: eu estou mais nova, eu posso fazer alguma coisa e eu posso ajudá-la e eu não vou abandonar ela na velhice. A fidelidade. Tem pessoas que largam o outro com um filho nos braços, vai embora, não olha para trás. Aí aquela mãe, ela é fiel àquela criança. Também tem homens que são mais fiéis, porque hoje em dia não tem mais essa só a mulher é fiel. É na maioria das vezes que a mulher é fiel aos filhos. Mas tem muitos homens também que são fiéis e não largam suas crianças. E tem mulheres que largam seus lares com crianças, abandonam e vão embora. Mas enfim, a fidelidade, às vezes, ela é muito... Ela é muito... Como é que eu estou buscando a palavra? Para ser fiel ao sacrifício. A pessoa tem que fazer um sacrifício muito grande. Às vezes tem momentos que a pessoa fala assim: meu Deus, será que vale a pena esse sacrifício? Aí eu te digo: vale muito a pena, porque Deus é um Deus fiel. Salmo 33, versículo 4: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Não pense você que está fazendo um sacrifício por fidelidade e você dizer: eu não posso largar, eu não posso abandonar, eu sei que essa situação está me fazendo sofrer, mas eu não posso largar essa criança. Eu não posso largar um irmão, uma irmã que está passando por uma dificuldade. Às vezes é financeira, você está bem, às vezes é uma pessoa que está enferma, às vezes uma pessoa que fala assim: e agora o que é que eu faço? Que escolha difícil. Eu tenho que parar. Esses sonhos e projetos que eu tenho para cuidar de algo que Deus me entregou. Às vezes é um pai, uma mãe que está idoso e que não é fácil de cuidar. Porque cuidar de uma pessoa idosa, principalmente quem tem Alzheimer, só sabe quem cuida. A pessoa que cuida de uma pessoa com demência sofre muito, mas quando ela é fiel, Deus cumpre tudo que fala, porque a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo que faz. Ele não volta atrás na palavra. E olha o que aconteceu com Noemi com Ruth. A difícil opção de Ruth naquele presente trouxe grande bênção ao seu futuro. Significava que ela teria de passar por sofrimento por algum tempo, mas colocou-a na posição de ser recompensada por Deus por causa da sua fidelidade. Olha a fidelidade. Deus deu a Ruth um marido bom e rico, Boaz, que lhe deu um filho. O Senhor fez com que ela fosse feliz outra vez e colocou Ruth na linhagem de Jesus Cristo. Ruth ganhou uma recompensa, uma grande recompensa, porque aquele sofrimento colocou ela na posição de receber a recompensa de Deus, de ganhar uma grande bênção da parte de Deus. Ela casou com Boaz, um homem rico, e fez com que ela fosse feliz outra vez, e Ruth passou a ser da linhagem de Jesus Cristo. Colocou outra vez e colocou Ruth na linhagem de Jesus Cristo. E no livro de Ruth, espero que você se comprometa através dessa oração de hoje. Você se comprometa a ser como essa mulher, a fazer escolhas certas, a ser mais fiel do que nunca com as pessoas que Deus colocou em sua vida, a ser misericordioso e a ter boa disposição quando tiver de se esforçar e trabalhar duro. Boa disposição para fazer a obra de Deus. A obra, quem põe a mão na massa não pode desistir, tem que ir à frente. Órfã desistiu no meio do caminho. Ninguém ouviu falar, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Mas com Ruth, sim, todos sabem, porque aqueles que são fiéis a tudo que Deus entrega, olha, tudo que Deus entregou em tua mão,
pode ser pouco, seja fiel. Tudo que Deus entregou de criança, de cônjuge, só não aceite violência doméstica, não aceite, porque você não merece. Tenha compaixão da sua vida, ama teu próximo como a si mesmo. Quando uma pessoa passa a viver numa situação de violência doméstica, ela perde toda a sua autoestima, e isso Deus não quer para os seus filhos. Hoje Deus está falando sobre uma grande bênção para aqueles que se sacrificam, para aqueles que cuidam bem de sua família, que não largam na metade do caminho, que são fiéis no pouco, que é fiel no trabalho. A fidelidade é uma coisa muito séria para Deus. As pessoas que são fiéis umas às outras. Mesmo que você saiba, olha, estão me traindo, estão falando mal de mim, mas seja uma pessoa fiel, cuide bem de você, guarde as suas bênçãos, não desabafe com todo mundo, seja fiel e encontre que Deus vai colocar pessoas fiéis no seu futuro, no seu caminho, assim como Ruth. Deus vai te dar uma grande bênção, uma grande recompensa no final. Quem é fiel, Deus recompensa. Quando você agir com esse comprometimento, Deus terá prazer em abençoá-lo tão poderosamente como abençoou a vida de Ruth. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo dia de hoje. Abençoa grandemente meus irmãos e irmãs que estão ouvindo esta oração. Senhor, dai força àquele que é fiel, para que ele cumpra tudo, Senhor. Como diz no Salmo 91, no versículo 4, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Pai, seja nosso escudo protetor, nos protege, nos livra de toda maldade, nos coloca de pé, nos dá, Senhor, fidelidade, nos dá o teu fruto, Santo Espírito de Deus, para que sejamos fiéis, primeiro a Deus, depois a nós mesmos, que não tomemos decisões que seja para nos destruir, e sim para ter bom êxito, para a glória de Deus, para que as bênçãos da obediência cheguem entre nossas vidas, para que as bênçãos da obediência, através da nossa postura, das nossas decisões, com discernimento espiritual e sabedoria que vem de Deus para governar tudo que Deus nos deu no pouco, para que o Senhor multiplique. Sê conosco, Senhor, sê com o teu povo e dai a grande bênção, Pai, dai a recompensa da fidelidade do teu povo, de cuidar bem de tudo que o Senhor nos entregou. Ore comigo o Salmo 91 3 vezes, de preferência na sua porta, a qualquer hora do dia ou da noite, mas faça, porque estamos quebrando barreiras. As orações do Salmo 91 vai te levar a um lugar de uma grande bênção. As bênçãos do Senhor te acompanharão, porque a palavra dele, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Salmo 33, versículo 4. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito,
para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo pela segunda vez. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo pela terceira vez o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pega essa palavra para a tua vida. A fidelidade de Deus vai te levar em um lugar muito alto. Seja fiel a Deus, faça o que é certo. Quando a gente faz para agradar os outros e desagrada a Deus, isso nos tira da bênção. Quando a gente pensa, eu quero o meu conforto, Deus tem um conforto maior para o teu futuro. Deus tem uma bênção maior para o teu futuro. Não desista, seja fiel no pouco e Deus vai te fazer muito mais. A palavra de Deus não volta atrás. Seja fiel,
fiel a Deus, fiel a você. Não seja ruim para você, seja fiel a você, se cuide bem do seu lar. Não deixe que outras pessoas confundam a sua mente, confundam os seus planos e sonhos, que o Espírito Santo de Deus e o escudo do Senhor, a fidelidade dele será o seu escudo protetor, porque Deus é fiel. Confia nele, ele vai te mostrar o caminho certo, assim como ele mostrou para Ruth pelo amor, que é o fruto do Espírito Santo. É o amor ele transforma vidas e às vezes tem uma bênção tão grande lá na frente que todos quando olham falam, ela teve muita sorte. Aí quem conhece a palavra de Deus fala, não é sorte, foi Deus. Ela agradou a Deus. Seja fiel. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de toda maldade humana, do homem sanguinário, livra-nos, Senhor, da maldade espiritual, em nome do Senhor Jesus. Dai prosperidade para o teu povo, abre os caminhos do teu povo, Pai, e que as bênçãos da obediência cheguem em nossas vidas, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.